Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do versículo 14 até o 21. É preciso notar aqui uma coisa no Evangelho de hoje. Veja que ele começa dizendo assim: naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Mas por que os fariseus eles fizeram um plano agora para matar Jesus? O que foi que, na verdade, Jesus fez para que eles chegassem a tomar esta decisão? Ontem, nós vimos aquela parte onde eles estavam questionando Jesus, porque os discípulos estavam comendo o trigo justamente no dia de sábado, estavam colhendo o trigo e comendo, e eles falaram que não podia fazer isso porque era o sábado. Jesus depois faz uma repreensão aos fariseus e diz que ele, Jesus, é também o Senhor do sábado. Vocês notem que o versículo que terminou o evangelho de ontem foi o versículo 8. Então foi 12, do versículo 1 até o 8. E hoje já começa com o versículo 14. O que foi que aconteceu neste intervalo? Depois vocês podem conferir aí no próprio evangelho, que a partir do versículo 9, ali vai dizer que assim, Jesus partiu dali, daquela situação que estavam, e entrou na sinagoga. Então, Jesus entra na sinagoga e ali tem um homem que está com a mão seca. E Jesus pergunta para os fariseus agora: é permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe, ou melhor, me desculpem, os fariseus, eles perguntam então a Jesus, encontraram lá um homem que tinha a mão seca, e alguém, não foi nem os fariseus, alguém perguntou a Jesus: é permitido curar no dia de sábado?
Isto para poder acusá-lo, porque estavam nessa intenção, estavam querendo pegar Jesus a qualquer momento. Aí Jesus respondeu-lhe: há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se esta cair no poço no dia de sábado, não a irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? Vejam só, se uma ovelha que cai num poço no dia de sábado, eles vão lá e retiram, então Jesus está dizendo, não vale um homem muito mais que uma ovelha? Então quer dizer que um homem, quando faz o bem no dia de sábado, eles acusam, mas a ovelha, quando cai num poço, num buraco, eles vão lá e retiram. Então, são perguntas, são questionamentos que estão sendo feitos. Eles fazem um questionamento para Jesus, e Jesus questiona eles também. Não vale um homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Agora, Jesus vai lá e afirma para eles. Então, é permitido, sim, curar um homem no dia de sábado. Disse então àquele homem, Jesus, estende a mão. Ele a estendeu e ela tornou-se sã como a outra. Imagine que milagre, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Aquele homem com a mão seca, não movia, não tinha circulação sanguínea, a mão totalmente seca, e Jesus diz, estende a tua mão. E quando o homem estende a mão, ele a estendeu e ela tornou-se sã como a outra. Que milagre maravilhoso! Diante dos questionamentos que estavam sendo feitos, aí no versículo 14, diz assim, os fariseus saíram dali e deliberaram sobre o meio de o matar, que é justamente a continuação do evangelho de hoje. Agora deu para entender porque eles queriam matar Jesus. Porque Jesus curou um homem de mão seca no dia de sábado, e porque no sábado também Jesus havia feito, ali, estando ali com os apóstolos começaram a colher os trigos. Deliberaram, vamos matar este homem. Ele está indo contra o que nós ensinamos. Vamos matá-lo. Você entende agora? Porque eles queriam matar Jesus, porque Jesus havia feito o bem. Só por causa disso. Então ali, agora, a continuação do evangelho de hoje, aí vai dizer que Jesus ele sai, vai embora, e agora Jesus começa a se esconder dos fariseus, mas ele continua fazendo os milagres, ele continua fazendo o bem, mas com uma certa prudência, e ele ordena que não falem no nome dele, porque ele estava fazendo os milagres, expulsando os demônios, mas por causa da decisão de matá-lo, era agora o momento que Jesus precisava se esconder, mas ele continuava fazendo o bem, ainda mais que aqui está dizendo que precisava cumprir o que o profeta Isaías havia falado a respeito dele,
Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. E assim continua dizendo, ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Ao mesmo tempo que Jesus ele cumpre o que o profeta Isaías havia falado, aqui vai dizer também, e ordenou-lhes, é o versículo 16, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Nós sabemos, meus irmãos, que a Igreja Católica, ela segue os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fica bem entendido lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando São Paulo persegue os cristãos. E Jesus fala quando Jesus aparece, né? Aquela luz aparece em frente a Paulo, que ainda era Saulo, e Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo estava meio atordoado naquele momento. Como que eu estou te perseguindo? Então, ele estava perseguindo Jesus através dos cristãos, dos católicos, a perseguição à igreja, aos católicos, é a mesma perseguição a nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso deve ficar bem claro para todos nós. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque vai chegar um momento em que a Igreja Católica será perseguida a nível universal. Sabemos que nós dizemos que a Igreja é católica porque ela está em todos os lugares. Todos os lugares do mundo nós vamos encontrar ali cristãos, nós vamos encontrar os católicos, missas são celebradas. Em alguns países, a representação dos católicos é bem pouca. Em outros países, a representação dos católicos é bem grande. Por exemplo, na Polônia, aqui no Brasil, o número de católicos é grande. Na Polônia também. Em outros países também. Mas já tem outros países que o número de católicos são bem pequeno. Por exemplo, no Japão, na China, em outros países, nós encontramos um número de católicos bem pequeno. E essa perseguição, ela vai acontecer por causa da chamada ordem mundial. Os países estão, através das autoridades, estão se organizando, e essa organização, meus irmãos, já vem de muito tempo atrás, já há muito tempo, para matar todos aqueles que são cristãos, para prender os cristãos, os católicos. É isso que está acontecendo. Então, essa perseguição que os fariseus aqui estavam em relação a Jesus, e eles tomaram, como está dizendo assim, tomaram a decisão de matar Jesus. Isso vai acontecer com todos nós. É isso que nas aparições de Nossa Senhora
tanto aquelas que foram reconhecidas pela igreja, como tem aparições aí que ainda não foram reconhecidas, mas está se encaminhando. Nossa Senhora vem falando isso. Mas ela só está falando o que Jesus já havia falado. Isso não é uma novidade. É novidade talvez para você que nunca ouviu isso, que não lê a Sagrada Escritura, que não lê o Catecismo da Igreja, que fala também desta perseguição à Igreja. A perseguição virá. Mas enquanto essa perseguição ela não vem a nível universal, ela está vindo, vem acontecendo. Em determinados países nós ouvimos falar bispos que são perseguidos, católicos que são perseguidos, freiras que são banidas daquele país. E aqueles que persistem e devem persistir na fidelidade aos ensinamentos da igreja, muitos estão sendo presos e muitos estão sendo mortos também. A Igreja Católica, ela será sempre um sinal de contradição no mundo, porque as autoridades, elas não querem saber de Deus, elas não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo, e por causa disso, eles querem banir, eles querem destruir. Já há muitos anos atrás existia um filósofo chamado Voltaire, que ele chamava a Igreja Católica de infame. Rousseau também. Aí nós vemos também Marx, que com as suas ideias comunistas, junto com, aí vem Stalin e tantos outros, ele dizia que a igreja é o ópio do povo. Estão entendendo? Mas Jesus, ele estava pregando, anunciando a boa nova de salvação com prudência, mas sem deixar de pregar, porque a hora dele ainda não havia chegado. Que a hora dele iria chegar, até que chegou, e Jesus foi condenado injustamente, morto, mas ao terceiro dia, graças a Deus, ele ressuscitou como ele havia falado. Isso vai acontecer, meus irmãos, com a Igreja Católica. Ainda não chegou a hora da perseguição declarada a nível universal, mas há uma perseguição que já acontece. A Igreja Católica sempre foi perseguida e sempre será perseguida, porque ela é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus fala, o servo não pode ser maior do que o Senhor. Se fizeram isso comigo, vão fazer também com vocês. E vão fazer, meus irmãos. Por isso, nós, nesses tempos, nós precisamos nos preparar bem. Precisamos rezar. Precisamos pedir pela perseverança dos cristãos. Precisamos estudar o catecismo, os santos padres, o catecismo da Igreja Católica. E sermos fiéis. Por que estudar? Por que rezar? Justamente para que nós tenhamos certeza. Porque no momento da perseguição pode surgir dúvidas, pode vir o medo, mas nós precisaremos cooperar com a força do Espírito, como os mártires fizeram nas perseguições que aconteceram antigamente, lá no Império Romano e tudo mais. Eles decidiram matar Jesus. Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus, porque para eles
Jesus não estava cumprindo a lei. A perseguição virá aos cristãos, porque os cristãos não irão cumprir as leis que serão promulgadas, as leis pagãs, as leis que vão contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lei do aborto, a lei referente ao culto aos deuses pagãos e tantas outras coisas que vão surgindo. E nós, católicos, por estarmos ali unidos a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, através da igreja, através dos ensinamentos que Jesus deixou, através dos apóstolos até nós, isso se chama o depósito da fé. Nós, com toda aquela consciência de que nós sabemos que estamos no caminho certo, como Jesus estava convicto que precisava curar também no dia de sábado, embora eles diziam que não podia curar, nós vamos estar tão convictos que nós seremos um problema. E a única forma de resolver esse problema desses tais católicos é levando eles para as prisões, como Jesus falou, e aqueles que persistirem em continuar fazendo o que eles não querem, a única alternativa será eliminar. E aí vai ser um martírio em massa. Muitos morrerão. Quando isso vai acontecer, eu não sei, mas tudo está se encaminhando, meus irmãos. Peçamos a Deus a graça da perseverança, peçamos a Deus a graça de na perseguição sermos perseverantes até o fim, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. O nosso Senhor, aquele que nós adoramos, é a Santíssima Trindade, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.